minhas naves mais que antenadas e com uma energia de muita gratidão, é que eu venho falar hoje com vocês um pouquinho mais, gente, desse portal 9/9, mas também do portal do dia 18 de setembro, que vai ser o segundo portal. Hoje a gente está num portal de grande renovação, já que a gente está falando de uma lua nova. Muitos dizem e chamam a lua nova como uma grande lua sementeira. É uma lua que nos dá essa capacidade de plantar o novo. Só que se a gente está falando desse mês 9, olá, Alê, seja muito bem-vinda. A gente tem que pensar que a gente ainda está numa energia de desapegos. A gente ainda está trabalhando aquelas faxinas, aquelas limpezas. Já a lua, no portal do dia 18 de setembro, vai ser de uma lua cheia maravilhosa. Confirmando exatamente a lua cheia, que fala muito, Mari, seja muito bem-vindo, desses ápices, desses picos, dessas intensidades. E 18, gente, é simplesmente a carta da lua. Hoje, 9 a carta do eremita, 18 a carta da lua, das grandes bruxas, inclusive. E a lua, ela fala muito das nossas emoções, fala muito dos nossos instintos, dos nossos medos, daqueles desafios emocionais que a gente tem que encarar de frente. Mas se a gente está aproveitando esses portais de setembro, é um período maravilhoso para a gente conseguir ter garra, coragem para encarar e desapegar. Realmente, fazer a cura. Olhar aquelas sombras, olhar aquilo que estava embaixo do tapete. Faxina fala muito disso, né? E o último portal, 27 de setembro, de grande doação, vai ser um portal do deixar ir real. Vai ser comemorado, né, o dia aí, onde a maioria se comemora o dia de São Cosme e Damião, e que fala muito dessa doação, essa caridade, mas esse compartilhar. Eu vou falar um pouquinho dessa ligação do desapego do 9, dessa potência do 9. Muitas pessoas acham que o eremita é um grande andarilho, mas que ele é aquele caminhador, né? Como falam os vovôs, os pretos velhos, aquele andarilho que não tem mais nada. Pelo contrário, na verdade, ele já conheceu de tudo, ou de tudo um pouco, mas ele tem a humildade de valorizar aquilo que é essencial. Alê, obrigada, maravilhosa, muito bem-vinda. Eu gostaria que depois vocês assistissem, quem não assistiu a live que eu fiz, falando no comecinho de setembro, sobre o mês de setembro, mesmo com todos os percalços, eu falei bastante, como sempre, apesar de que eu preferi até a live que eu fiz no ano passado, também tem lá no canal do YouTube, mas a gente fala aquilo que é necessário naquele momento, né? Aquilo que é chamado, e eu acredito muito nessas conexões. E o que eu gostaria de firmar? Agradecer a cada comentário que eu recebi lá no YouTube, aqui no Instagram, nos directs. Eu sei que muitas pessoas às vezes não comentam para todo mundo ver, e eu respeito muito isso. E compartilham as suas experiências, suas dificuldades, aquilo que lhe tocou, e eu fico muito agraciada, muito feliz, e é isso que me estimula a vir aqui a fazer, inclusive essa live de hoje, tá? Para falar um pouquinho, né? Cada portal, algumas pessoas me chamam, Vanessa, fala mais sobre isso, Vanessa, e ao invés de mandar de um a um, eu prefiro vir aqui, me sinto estimulada, impulsionada a vir aqui e compartilhar. O 9, ele fala desse compartilhar de conhecimento, gente. Todo portal, relembrando para quem está chegando agora, para quem nunca assistiu nada, não saca de numerologia, toda hora duplicada, número duplicado, um composinho fiscal que você pega, que sai ali um número duplicado, aquilo dali cria uma força. Ele está te chamando a atenção. Ele está falando, presta atenção nisso aqui, eu estou repetindo para você entender algo que está relacionado à sua consciência. Algo que precisa chamar a um despertar. Uma repetição é para aprendizado, né? Enquanto a gente não aprende aquilo, continua repetindo isso para qualquer coisa na nossa vida. Horas iguais, números iguais, qualquer número repetido cria um portal energético, uma fenda que faz com que você fique mais antenado, esse é o propósito, a falar com a sua própria espiritualidade, com seus mentores, seus guardiões. E hoje é um portal de data, onde a gente tem uma repetição do dia,
e do mês. 9/9, um portalzinho. A gente passou isso no mês passado, mês 8 com o dia 8, mas principalmente mês 8 com o ano 8. Cada ano a gente vai tendo essa repetição, né, do dia e do mês, criando um portal triplo, no caso, como foi de agosto. Mas voltando para setembro, gente, esse doador, o 9, sempre quando a gente olha para um número, ele vai nos chamar a atenção em tudo, seja em número, ordem ou grau. Uma vez que é criado isso, a gente já tem um chamado, a gente já tem uma vibração importante relacionada o que aquilo quer dizer pra gente. Como que a gente pode aproveitar aquela energia no positivo, vibrar no positivo, na luz ou no equilibrado, lembrando sempre que não é uma polaridade, é um equilíbrio, é uma harmonia. A nossa vida, ela oscila, as nossas vibrações, elas oscilam e a gente tem o tempo inteiro que está vigiando esse equilíbrio, porque o desequilíbrio acarreta algum mal. E isso vai ser para qualquer coisa. Então não existe número bom ou ruim. Não existe vai existir a dose. O 9 vai falar sobre isso. A dose é que vai dizer a diferença entre a vacina, a cura e a doença, o veneno. E é muito interessante isso porque esses dias eu peguei e eu falei assim, caramba, a dose, né, é a cura. E aí eu lembrei das doses homeopáticas que a gente costuma falar, né? E o que seria homeopatia? Uma colega esses dias me perguntou e eu falei assim, eu não sei a diferença de homeopatia, florais. E aí eu tenho 2, 3 muito fortes no meu mapa numerológico e sou muito curiosa, né? E aí, inclusive eu tenho Mercúrio na casa 8. A Lê entende bem desse número 8, né, Ale? Olha lá ali na minha porta. E aí eu falei, cara, eu preciso, vou tentar saber. E aí, na parte da homeopatia, muito interessante, porque falava dessa questão do homeo, né, tá ligado àquilo que é semelhante, aquilo que tem uma identificação, né, vai das semelhanças. E o patia é a doença. Então, na verdade, o nosso corpo vai curando o nosso próprio organismo na medida que ele é estimulado em pequenas doses, bem pequenininhas e de forma, né, dadas por um período, para que o nosso próprio corpo seja estimulado a criar a cura daquela doença, daquela apatia, pela semelhança, pela afinidade com aquele próprio veneno. Então é a semelhança entre os indivíduos é que promove a cura. E aí me pegou. Eu não sou homeopata, gente, não sou conhecedora, mas esse pequenininho conteúdo, informação, me deu a olhar assim, falar, a cura não é por a gente repelir aquilo que nos faz mal. A cura está em compartilhar, em trocar, em tentar estar um pouquinho afinizado em pequenas doses com essas sombras, com esses venenos, com essas próprias doenças, né? É aquilo que vai sendo estimulado no nosso organismo a produzir o anticorpo e a conviver bem com eles. Então eu lembrei de outra coisa relacionada a esse 9, as duas cores que está relacionada a esse número 9, o branco e o dourado. O dourado como aquilo ligado ao ouro, ao elevado, ao nobre, aquele metal que não se corrompe, uma das grandes preciosidades do planeta Terra, que inclusive nos torna um planeta diferenciado e estudado, vamos colocar assim, né, para quem acredita em outros povos e outros planetas. Mas ao mesmo tempo, Marilda, seja muito bem-vinda. Marion, Igli Marion também. E o branco, ele fala dessa união de todas as cores, né? E o conceito da paz, que está muito relacionado a esse número 9. A esse grande vovô, esse grande mestre, esse grande eremita, esse grande elevado em sabedoria. E aí uma frase que eu sempre falo, né? No Réveillon a gente usa o branco pedindo a paz. E o que será a paz se não só a aceitação, mas a convivência com todas as diferenças. E é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para esse 9,
tantas coisas relacionadas a isso, né? O que me levou a pensar na homeopatia, essa cura através da semelhança entre os indivíduos, entre o nosso corpo sadio com aquilo que está adoentado, aquilo que nós rejeitamos, aquilo que nós unimos e como a gente trabalha a universalidade. Tá tudo junto. O conceito de doação, o conceito de caridade, mas coisas que a gente vai tratar aqui, né? E que a gente falou na live. É um mês de faxina, é um mês de limpeza, é um mês de se trabalhar o vazio, é um mês da gente limpar não só o nosso corpo, mas nossas atitudes, mas a nossa casa, o nosso ambiente, as nossas gavetas, os objetos que a gente não utiliza, gente, para a gente dar espaço, para a gente passar para frente, para a gente dar para outra pessoa. O importante é fazer esse fluxo, essa energia funcionar. Fazer com que o objeto seja utilizado, fazer com que aquele vazio, aquele espaço seja aproveitado. Sentir-se mais leve. Então é um momento que a gente vai sentindo, eu tô no momento decisivo 9 por 5 anos, a gente vê isso também no mapa numerológico, onde essa energia do 9 é uma oportunidade que eu tenho que agarrar, mas que não me vem assim, imposta, né? É um momento kairos, é um momento dessa oportunidade do momento presente, onde essa oportunidade vem para mim para que eu possa aprender com ela, para ter um upgrade, para ter um salto, para ter uma elevação das minhas próprias energias, se eu souber agarrar esse número. E eu percebo o quanto que eu tenho sido demandada. As oportunidades vão aparecendo, cabe a mim pegar ou não. E aí a gente pensa, né, do tempo perdido quando a gente não pega certas coisas. E o 9, ele nos estimula a trabalhar essa limpeza, essa leveza. As viagens sabáticas, muitos de vocês vão sentir uma necessidade, ou devem estar sentindo uma necessidade nesse mês de setembro de viajar para longe, de viajar para o exterior, de conhecer outras culturas. Lucas, seja muito bem-vindo, primo! Você me chama de tio, mas eu te considero um primo, viu? Eu vou considerar assim. E aí, a gente trabalha, o 9, ele tem a ver com lutas marciais, ele tem a ver com aquele conceito da sabedoria que é colocada através da arte, através das lutas. O Lucas, como um lutador, ele sabe o grau de respeito que deve se ter na luta, de hierarquias, de grande conhecimento e sabedoria que é dada para a luta ser nobre, para a luta ser justa, para a luta ser elevada e elevar o ser humano mesmo. Muitas pessoas saem de uma situação rebaixada, não como perdedores, mas para uma situação elevada quando eles conseguem superar a si mesmos. E superar questões ligadas à ética, superar, assim são as Olimpíadas, são todos os esportes, né? Quando a gente vê aquele espírito olímpico, o espírito esportivo, o espírito onde é trabalhada a competição de uma forma sadia. O 9 faz isso, né? Uma das questões ligadas a Quiron, esse curador ferido, né? Que vai ter essa questão mesmo das terapias, é quando a gente percebe que esse grande centauro, ele já detinha vários talentos artísticos, medicinais, filosóficos, matemáticos, e ele treinava Apolo, né? O grande deus ligado ao sol. E a gente vai vendo esse 9 nesses conceitos de limpeza, a trabalhar, gente, filantropia, voluntariado. É um mês onde a gente é chamado para isso. Isso deveria ser todos os meses da nossa vida. É igual quando chega Natal, né? É igual quando chega, inclusive, não à toa, as coisas conversam energeticamente, vibracionalmente, gente. A gente está vivenciando no mês de setembro, Setembro Amarelo, que fala dessa conscientização, né? Que fala dessa prevenção ao suicídio. E quais são as causas desse suicídio, né? Não aparecem num mês. Vão aparecendo de forma gradual, ano a ano, mês a mês, ação a ação, atitude a atitude, mas principalmente de abandono, rejeição, falta de atenção, às vezes de uma escuta, às vezes de um ombro, às vezes de um compartilhar de experiência. Então esse mês de setembro nos acende um chamado para sermos tocados, para a gente aproveitar todos nós essas oportunidades. Para trabalhar
doação, caridade, generosidade, gentileza, gratidão. É um momento de olhar as limpezas como um todo. Faxina a sua casa, faxina a sua gaveta, faxina as suas roupas, vê a necessidade do muito, do pouco. É um mês, inclusive, muito voltado para liquidações. É uma oportunidade, é claro que as pessoas vão comprar se tem alguém para vender. Assim espera, né, num fluxo. Mas é um mês, inclusive, como a gente sai, né, são quebras de estações, sai aí, finaliza as estações de outono e inverno, para a entrada de primavera-verão. Tem muitas lojas em liquidação de várias coisas, de roupas, de calçados, de móveis, né, objetos como um todo. Então é um mês, o 9 está ligado à liquidação. Queima de estoque, desapego. Até coloquei esses dias o símbolozinho do OLX, né? Desapegar-se daquilo. Não é que não serve, é que às vezes daquilo que está encalhado também. Daquilo dali que está ocupando um espaço. Regiane, seja bem-vinda. Então, é um mês de setembro, é um mês para a gente olhar para essas liquidações, inclusive. Se você é lojista, se você trabalha na parte de comércio, o 9 é uma vibração do deixar ir, de tirar aquilo que está encalhado. Não faz bem estarmos com coisas encalhadas. O que é o encalhado? É aquele que está sem exercer uma função. Está ali só ocupando um espaço. Está numa ociosidade que se perpetua. Então, esse é o conceito da gente olhar. Então, muitas das vezes a gente vai ver, né, 9,99 nas liquidações, porque o 9 tem uma vibração do queimar, do deixar ir, do minguante, sabe? Então, se a gente está, gente, vivenciando hoje uma lua nova, mas a gente ainda tem aí mais 3 luas, a gente tem essa energia no mês inteiro para ser trabalhada. Pra gente aprender, pra gente compartilhar, pra gente liquidar, pra gente desapegar, pra gente faxinar, pra gente limpar. Pra que isso? Para que a gente abra espaço, para que venha coisa nova. Nada vai chegar se nós estivermos cheios. No nosso encher-se, a gente tem que extravasar, a gente tem que compartilhar aquilo que nos sobra. E esse é o momento de tirar aquilo que não só nos sobra, mas que está ali ocupando um espaço desnecessário. Então, lojistas, comerciantes, é o grande mês de olhar para aquilo que precisa sair. Consumidores, aproveitar as oportunidades. Comprou, verifica, vê se está de acordo com aquilo que você precisa. Chegando em casa, doa. Entra um, sai dois. Seria maravilhoso assim. Brechóis é uma excelente oportunidade, inclusive dessa questão de estar se dando novas utilizações para um usado. Aquilo que não serve para você servirá para outra pessoa. E muito cuidado também, gente, uma atenção na hora das doações. Às vezes se doa aquilo que você nem gostaria mais de usar, muito menos algum dia receber. Está em estado muito precário. É até vergonhoso, a gente viu isso muito nas questões das ajudas lá para o sul, das pessoas que estavam doando coisas em estado lastimável. É vergonhoso, inclusive. Então, assim, compartilha. É mais fácil da gente dizer, né? Ações de gentileza, de caridade, de doação com aquilo que você gostaria, inclusive, de receber. Só que não é o momento, aquilo já não serve para aquele momento para você. Então, atenção a esse cuidado, né? A essa elevação moral, ética, humana, né, de dar aquilo que você gostaria de receber. É um momento de doação de livros, é um momento de visitar, gente. O 9, ele fala muito dessa questão mesmo, você olhar para aqueles que estão menos favorecidos. Então, às vezes, é um momento, não um mês ligado a São Cosme e Damião, o mês de outubro a gente vai entrar o mês das crianças. Esse eremita, o 9, é 3 vezes o número 3. O vovô, o maduro, ele se abastece da energia do novo, da criança. Então, é bacana da gente poder trabalhar aquilo, se tocar o nosso coração, de fazer visitas, ou de fazer doação, ou de estar junto, dar uma atenção para a parte das crianças, a parte da... Renato, seja muito bem-vindo. A parte de orfanatos, a parte de hospitais mesmo, né? Pessoas em situação de rua, pessoas que têm uma diferença sensível. Lembra que tudo que é diferente, normalmente, a gente tende a olhar com um estranhamento,
isso no início, e trabalhar esse acolhimento. Como que a gente vê o diferente, o que aquilo ressoa na gente, o porquê não encarar aquele diferente. Isso também fala desse Setembro Amarelo, dessa prevenção ao suicídio. A gente, hoje, às vezes, olhar o 9 dentro de um dos sincretismos, né, ligados ao Omulu e na Igreja Católica a São Lázaro e São Roque. Lázaro, ele era um mendigo. E ele esperava, né? Tem a parábola do Lázaro e o rico, né? Ele ficava esperando, ele cheio de feridas, as chagas, né? Ligadas até o Omulu. E ele ficava esperando aquilo que sobrava, né? Os restos, os farelos do rico. E é um momento que, assim, fala no seu momento de solidão, de solitude, de abandono, de rejeição. Os cães é que vinham lamber as suas feridas, né? Então a ligação dos mendigos às vezes com os animais, o 9 ligado aos animais, o 9 ligado a gente olhar tudo aquilo que dentro de um universo, de uma universalidade, aquilo que nos toca e às vezes aquilo que nos dá medo, porque fala para a gente se defrontar com a outra face do ser humano, da rejeição e do abandono. E a gente tem que encarar isso de frente e olhar, somos todas essas realidades e se somos humanos, aquilo pertence a nós, cabe a nós, a cada um fazer uma parte. Sei que às vezes, né, a gente está no ambiente que a gente está no lugar, a gente está fazendo uma refeição e nos dói, né? Às vezes tem vários julgamentos, as pessoas falam, poxa, você está alimentando, vai usar para droga ou não, faça o que o seu coração mandar. Mas numa situação, hoje em dia o Alzheimer lembra muito disso, né, gente? Às vezes pessoas, elas vão através do esquecimento, o 9 fala dessa sabedoria de lembrar o que é essencial, e às vezes as pessoas esquecem até o que é essencial, da onde mora, da onde vem, e mesmo sendo bem cuidados, daqui a pouco estão abandonados, estão perdidos. E quem fará por eles, se você não faz? Quando você tem uma oportunidade. Então é um fluxo da vida. O 9 ele vai falar sobre isso, da gente olhar para esse todo e trabalhar as inclusões através dos compartilhamentos. É muito fácil você só doar, só você dar. E chamar a sua mesa. E chamar para sentar. Às vezes você compra um bolo, tem alguém fazendo a limpeza no seu corredor, você oferece um pedaço de bolo para aquele funcionário. Você dá bom dia, boa tarde para aquele porteiro. Você conversa com eles, não é só a educação, você conversa. Somos iguais, só em momentos, em estados, em situações diferentes. Oportunidades, estados de consciência às vezes, mas de uma eterna graduação. Lembra número, ordem e grau. A gente vai falar dos idosos, a gente vai falar dos doentes, a gente vai falar desses momentos que muitos questionam do altruísmo. Fala que o altruísmo é só uma máscara, né, para o próprio egoísmo, porque sempre estaremos olhando para nós nesse próprio exemplo, né? E se meu pai for perdido? Se meu pai esquecer? Então, que a gente utilize dentro da nossa humanidade o nosso conceito de união, o nosso conceito de identificação, porque a gente só vai realmente somar através das pequenas identificações. Não tem jeito. Assim vai ser a dor e assim vai ser a ferida, né? Assim vai ser a cura, inclusive. É quando a gente pensar que aquilo poderia estar acontecendo com a gente. Fazer como gostaria que fizessem pra gente. Então, é um momento mesmo da gente olhar todos os graus de preconceitos e de exclusões pra gente trabalhar inclusões nesse 9. Seja por gênero, opção sexual, seja de deficiência, seja de especial, seja ligado ao autismo, Down, qualquer outra doença. Lembrem das chagas. Lembrem daquele que precisava se cobrir para não ser rejeitado. Eu lembrei de um outro mito, né? Ligado a Hefestos. Hefestos, ele nasceu tão feio que a sua mãe também o jogou de um penhasco, né?
E ele foi ali rejeitado, abandonado. E depois, pela sua capacidade de ser um grande ferreiro e de construir as grandes ferramentas dos deuses, ele é convocado a ir para o Olimpo. E aí ele é incluído pelas suas capacidades. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, né? Então, o que seria essa harmonia, essa perfeição, se não olharmos as nossas capacidades e as nossas deficiências? De tudo um pouco. Em várias filosofias a gente vai vendo essa potência dos excluídos e ao mesmo tempo daqueles que têm a grande possibilidade de serem elevados. Que seja através da nobreza, né? Bem, questões ligadas à parte social também, mas né, é algo que é sempre muito falado. Então é de olhar para tudo isso, gente, de toda uma universalidade. Às vezes até uma questão política, a gente está chegando em época de eleições, né? Todas as formas que se tem de se rejeitar o diferente e de se incluir aquilo que se identifica. Então, já tem até uma frase que a gente fala, né, que é falado, né, que a gente acha inteligente é aquele que concorda com as nossas ideias, né? Então, para a gente olhar para os nossos calcanhares e ver, identificarmos aquilo que a gente tem um grau de preconceito. Disso o 9 também vai tratar. Ao mesmo tempo em que ele tem um grau muito elevado de insatisfação quando ele se decepciona. Então eu falei até na live que é mais fácil, né, muitas das vezes a gente doar para um estranho do que para um familiar, porque o familiar, um amigo, você já sabe, você já julga as causas, ele já podia estar passando por essa situação, já ter mudado há muito tempo, se eu ajudar ele vai se encostar, tudo tem um limite, né, a dose. Mas são reflexões dos nossos próprios julgamentos, o que são limites e o que não são limites, né? Então, gente, viagens, limpezas, curas, essas questões de voluntariado, a filosofia, a medicina como um todo, é um mês de muita reflexão, de muito recolhimento, mas de muitas possibilidades de elevação através desse olhar para aquilo que é o novo, para aquilo que é o diferente, né? Então essa coisa de não esperar com que o mundo seja melhor, que os políticos venham a fazer milagres que eles não vão fazer. Na verdade, o chamado é que para nós sermos os nossos próprios curadores e para que nós façamos a diferença, a pequena diferença, começando de casa. Então, fica aqui essa live Lua Nova, de vocês aproveitarem esse portal 99 para fazerem as reais faxinas necessárias e trabalharem esse vazio de forma positiva, tendo e abrindo-se para um novo olhar, para esse novo de doses homeopáticas, né? E aí toda a medicina, toda a natureza, todo esse contato que a gente pode ter com a terra, mas principalmente com aqueles semelhantes e tão diferentes. As pessoas que estão inclusive em questões mentais afetadas, né? A parte da depressão, a parte até mesmo assim, eu falei do Alzheimer, mas de distúrbios mentais, né? Após a gente passar por esse ano 7, depois vindo o ano 8 e o ano que futuramente, né, ano que vem vai ser o ano 9, as partes mentais, psíquicas, questionadoras estão muito fortes. Então que a gente esteja atento para essas questões, de olhar um pensamento diferente como uma soma e não como um motivo de uma exclusão. Os debates que a gente vai presenciar, o que já deve estar presenciando, as guerras que são travadas por se pensar diferente. E ao mesmo tempo, né, o quanto que seria muito mais vantajoso se a gente pudesse se abrir e expandir para essa soma do universal. Isso que representa o mês 9. Agradeço a todos vocês. Marusa! Seja bem-vinda. Agradeço a todos vocês pela presença. Desejo aí um ótimo portal. 18 de setembro em lua cheia. Que isso possa transbordar também em plenitude, em verdade. Que vocês possam domar os seus medos, seus pesadelos, se inspirar na parte das inspirações mesmo. O 9 fala muito disso.
o momento de você inspirar e depois a necessidade de expirar, de soltar, de esvaziar-se, para depois vir novamente essa nova entrada de ar que venha nos oxigenar e dar vazão a esse novo, as novas ideias. Assim é o futuro, né? A gente vivenciando cada vez mais um estado de presença e atenção. Que esse vovô Saturno, esse 9, seja benevolente diante da sua parte disciplinadora, mas que ele venha sempre nos trazer atenção para essa maturidade, a essa responsabilidade de cada um fazer o que lhe cabe. Se cada um fizer melhor o que lhe cabe, poderemos somar e aí sim deixar esse mundo melhor, pouquinho em pouquinho, com a atenção, com a educação, com o diálogo. Vamos que vamos! Como você está, Marusa? Você em sua sabedoria, em seu recolhimento, em momentos muito 9 também, né? E assim é, vivenciando essa vovó, esse estado vovó, alegre. Quem é avô deve saber muito bem essa alegria de estar lidando com esse renascimento, com essa criança, com esse novo, com esses netos. Então que não sejamos doadores somente em São Cosme e Damião, somente no mês das crianças, somente no Natal, em dezembro. A gente tem aí 30 de setembro, como eu falei na live anterior, o dia do, mais um dia, né, do Senhor dos Karmas, que é feito sempre no final de cada trimestre. Então a gente tem 4 oportunidades aí ao ano. Então que a gente trabalhe essa faxina real. Contrate alguém para fazer a faxina esse mês da sua casa, se você não tem esse hábito, ou se faz até com um conceito mesmo, né? A gente faz uma limpeza, a gente se sente mais leve. Mas se é para um compartilhar de oportunidades, contrate uma pessoa esse mês. Converse com ela. Agradeça, não pelo serviço que está sendo pago, mas pela oportunidade de ter alguém cuidando com amor da sua casa, dessa energia, dessa renovação. E isso para todos os serviços que a gente fizer nesse mês. É um mês muito sensível, gente. E não existe bonzinhos. É um compartilhar de leveza. E quando a gente dá e realmente faz ao outro, quem ganha mais, quem é mais beneficiado somos nós. Então, voluntariado, doação, mas principalmente o compartilhar de ideias, conhecimentos, de abraços, para a gente ser multiplicação, né? Esse 9 é 3 vezes esse 3 da manifestação. Então, seja uma manifestação de positividade, de alegria, de acolhimento, de inovações. Isso é o 9. Inovar. O inovo é aquilo que a gente reinicia, que inova, quando a gente se permite o contato e o compartilhar dos conhecimentos com outras pessoas. O mestre aprende com o discípulo e o discípulo aprende com seu mestre. E assim todos ganham. Não tem como. Marcele, seja muito bem-vinda. Tentando aprender também, Marusa. A vida nos dá essa oportunidade todos os dias. Mas é homeopático mesmo. E às vezes a gente só é tocado numa ferida. Então que essa ferida, que não é só nossa, às vezes a gente vai lembrar de um parente, de um amigo, de um ente querido. E a gente vai falar, caramba, poderia ser com ele, poderia ser comigo. E sabe aquele filme A Corrente do Bem? Quem não assistiu, aconselho, porque é baseado numa história real. É disso. Não esqueçamos a quem nos fez um bem, porque às vezes a gente não vai retribuir para aquela pessoa, é o passar adiante. É fazer com o outro. Eu acho muito bonito isso, porque tem pessoas que às vezes vão do nada e pagam um pedágio, percebem uma família numa situação, tem tantos casos, né? Esses dias eu estava ouvindo um psicólogo maravilhoso que ele falou que o que marcou muito foi que ele queria ir no show e o pai dele, na época ele era adolescente, não permitiu, falou, não é o seu dia, não é o seu momento. E aí ele contou a história de uma vez um senhor estava indo ao circo com o seu filho e a esposa, e aí quando chegou na frente tinha uma família com uns 6 filhos, e aí o senhor foi pagar
E só tinha, né? Não tinha comprado com antecedência, e as crianças todas ali arrumadinhas, mas percebia, né? Aquela coisa de vamos ao circo a primeira vez. E era o aniversário de um deles. E aí na hora de pagar só tinha as cadeiras mais caras, não tinha condições. Ele falou, não, e quando? E aí quando ele percebeu, a família de trás, esse senhor pegou a nota de R$100, assim, vamos botar R$100, né? Porque isso é atemporal. E jogou. Ali falou, o senhor deixou cair. Pra não deixá-lo numa situação constrangedora. Isso também é amor. E aí o senhor, não, esse dinheiro não. Ele falou assim, não, o senhor deixou cair. Eu vi quando o senhor deixou cair. E aí ele entendeu. E aí depois a família foi toda feliz pro circo. E o filho falou, pai, mas a gente ia agora. Aí ele falou assim, hoje não era o nosso dia. Hoje era o dia daquela família. Da próxima vez será o nosso dia. E isso também é um desapego, gente. São os momentos que a gente faz pelo outro, mas não para ser bonzinho. É porque aquilo te tocou tanto que você fica tão mais feliz. Aquilo dali foi uma graça maior para você, um ensinamento maior para sua família. Que ali já foi a grande graça. Ah, Michele, seja muito bem-vinda. É isso, gente. Isso é momento 9. E exposição também é 9. E lidar com vulnerabilidade também é 9. Então, um abraço muito grande em vocês. Que a generosidade possa ressoar de forma verdadeira. E que a gente possa expandir essa vibração, ao invés de competir. Que a gente possa compartilhar, ao invés de se sentir somente um grande caridoso. Porque os ganhos são maiores quando a gente entende qual é o grande propósito de Deus em nós. Isso é o conceito universalista, sem bandeiras, atemporal e sem gêneros, porque a gente entende que são através de todas essas diferenças que nós somos essa grande soma de uns real. Então, é o conceito de eu vejo ligado ao signo de Sagitário. Então, ser eremita, vibrar nessa energia do 9 é falar, eu te vejo. E eu vejo vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marusa. Também de coração. Um beijo em todos vocês e que vocês sejam tocados todos os dias para serem renovados. Fiquem com Deus.